Olha eu aqui de novo, né? Agora nós vamos para o capítulo 6, para a página 312 de Geografia, para a gente terminar. A gente não vai terminar hoje, nós vamos terminar amanhã, mas vamos dar um início aí hoje no capítulo 6, tá bom? Coloque a data de hoje, dia 24/9, tá? Nós vamos falar nesse capítulo aí as influências culturais de diferentes povos. Então, nós temos aí várias influências culturais, né, que nós já temos aqui no Brasil. E olhando aqui, tem essas perguntinhas aí que está fazendo aí na página, tá assim, ó. Quem são essas pessoas que estão desembarcando do navio? Todas elas parecem ter os mesmos hábitos culturais e falar a mesma língua? No seu lugar de vivência, há pessoas vindas de outro país? Então, nós temos aqui, né? Aqui nós já existiam os indígenas, né? Alguns indígenas. Os portugueses vieram, né? E depois, né? Lembra que a tia falou que foram vindo outras pessoas de outros países. E nessa página aí, na 313, nós estamos vendo aí várias pessoas de vários países, né? Diferentes. Japão, China, portugueses, alemãos, né? Ingleses, essas coisas. Então, observe bem, né? Que estão chegando no navio. As pessoas que deslocam de um país para outro são chamados de migrantes, tá? Migrantes, que migram, que vêm do país dele para um outro país, que não é de origem deles. As pessoas migram por diversos motivos, né? A guerra em seu país, às vezes tem guerra, eles saem de lá, vêm para um outro país que não está com guerra. O desemprego, a perseguição política, interesses diversos, são diversos, né? Uma vida melhor, cada um procura uma vida melhor para si, em outro país acha que vai ser melhor, até mesmo em estudos. Alguém já ouviu falar que tem gente que sai daqui do Brasil para estudar em Portugal, nos Estados Unidos, para melhorar a qualidade de ensino, né? Tudo isso. Então, eles são chamados de migrantes. Tais motivos fazem uma pessoa ou família sair do conforto de sua terra natal, com seus costumes e tradições, para se aventurar em um outro país. Culturalmente diferente, né? Cada um tem uma cultura diferente da outra. Com outro idioma, ou seja, diferente do seu estilo original de vida. Quer dizer, você sai, né, da China, você vem para o Brasil, você tem que aprender, você não vai largar a sua cultura, mas também vai ter que se adaptar à cultura do país que você foi, para o país que você escolheu para morar. Então, você vai ter que acostumar com muitas coisas diferentes do que você era acostumado lá na China. Né? Igual os árabes, né? Tem os seus costumes, suas tradições. Aí vem para o Brasil, é um outro costume, outra tradição. O que acontece? Eles não vão largar a deles, mas também tem que se adaptar à nossa cultura, né? Para ele sobreviver no Brasil, ele também tem que adaptar algumas das nossas culturas, não é isso? Vocês conseguem identificar a origem dos indivíduos que estão desembarcando e se em sua cidade eles encontram pessoas de origem semelhante? O Brasil é composto por uma população eticamente diversa, tá? Etnicamente diversa quer dizer, é uma etnia muito grande. Etnias são vários povos, tá? Misturados, tá? Miscigenação, mistura de vários povos. Descendentes são
parentesco entre pessoas ou a origem de uma família, são descendentes. Ah, eu sou descendente de alemão, ah, eu sou descendente de português, né? São de uma família. Ancestrais. O que são ancestrais? Né? São as pessoas do passado, são aquelas pessoas, né, que de muitos anos, então são chamados de ancestrais. Agora nós vamos passar, acho que deu para entender um pouquinho sobre a nossa figura e a gravura da página. Vamos passar agora para 314. A 314 tá assim, ó. Diversidade cultural do Brasil, a herança de diversos povos. Acompanha aí com a tia, tá? O Brasil é um país muito grande com enorme diversidade cultural. Ele não é formado por apenas um povo, mas por vários povos que se encontram, se agrupam e construíram sua cultura, suas tradições e seus costumes nesse território. Os povos indígenas, os portugueses que vieram para o Brasil a partir da colonização e os africanos trazidos para trabalhar nas lavouras e nas minas eram os grupos principais que formavam a população brasileira até o fim do século XIX e o início do século XX. Depois desse período, vieram para o Brasil pessoas de várias partes do mundo, como espanhóis, italianos, alemãos, japoneses, árabes e muitos outros. Bom, gente, eles, né, igual quando chegou aqui, quando os portugueses chegaram aqui, existiu o quê? Os índios, né? Aí vieram os portugueses. Com os portugueses, eles trouxeram os africanos. Então, o que acontecia? Claro que acabava um povo se misturando com o outro, né? Um povo se misturando com o outro. Uma coisa que os indígenas faziam, os portugueses não faziam com frequência, era tomar banho. Os portugueses, eles não tomavam banho todos os dias. Então, o que aconteceu? Com essa mistura, né, de costumes e tradições, os portugueses começaram a também tomar banho todos os dias, através do quê? Da cultura dos indígenas, né? Da tradição dos indígenas. Então, isso é porque também um índio casava com um português, depois vieram os africanos, e aí houve essa mistura que nasce aqui no Brasil, a gente não sabe mais nem assim. Brasileiros. Brasileiro é um povo todo misturado, né? Tem português com alemão, tem indígena com africano, e assim vai. É uma mistura, né? Que acaba a gente não tendo uma nacionalidade, né? Certa. Assim, o povo brasileiro é formado por uma miscigenação de povos de vários lugares. Todos trouxeram diferentes formas de se alimentar, falar e se vestir, que se misturaram aos hábitos culturais do que já viviam aqui. Também trouxeram alimentos relacionados a artes, danças, músicas, religiões e crenças, o que colaborou para uma diversificação da cultura e dos costumes brasileiros. Então, tem coisas que a gente dança, que às vezes a gente faz aqui e que não era nosso, era de outro povo, né? Comida, né, chinesa, japonesa, mexicana, e a gente acaba colocando isso na nossa cultura, na nossa vida. Nós vamos o quê? Acostumando a lidar com esses outros costumes, assim como eles também se acostumam com nossa cultura, tá bom? Vamos lá. Em história também podemos ver por que os brasileiros são tão diferentes entre si. Além disso, aprendemos sobre a
contribuição de indígenas, portugueses e africanos para a formação da sociedade brasileira. Viu? É o que a tia falou. Fomos o quê? Aprendendo a conviver e aprender alguns costumes, algumas tradições com os povos que vieram de lá de fora. Número 1. Após ler o texto e observar a ilustração, responda. A. Quais povos foram os principais na formação da população brasileira? Bom, gente, a tia acabou de falar, né? Quais foram? Os indígenas, os negros e os portugueses, que foram os primeiros povos que vieram para o Brasil. Vieram não, os indígenas já habitavam o Brasil. Então, vieram os portugueses e os africanos, né? Os negros, os africanos. B. Que outros povos contribuíram para a formação do povo brasileiro? Então, espanhóis, italianos, alemãos, japoneses, árabes e muitos outros, né? De outros lugares que vieram para o Brasil também. C. Como eles influenciaram nossa cultura e costumes? Eles influenciaram na forma de falar, de se alimentar, de se vestir. Também trouxeram alimentos relacionados às artes, danças, músicas, religião e crenças, o que colaborou para uma diversificação da cultura e dos costumes. Então, quer dizer, foi uma mistura, né, que deu esse povo aí maravilhoso que somos nós, brasileiros, não é isso? Vamos agora passar para a página 315. A nossa diversidade cultural, ela é muito intensa, ela é muito, muito bonita, porque misturou-se tudo e deu o que deu. Os brasileiros são ótimos, maravilhosos, é que nem o carnaval veio da onde? Né? No intrudo, quem trouxe? Os portugueses. Não foi isso que foi falado no outro capítulo? Então, pra gente ver como é que aí a gente começa a misturar e dar nessa coisa bonita, maravilhosa que é o nosso povo brasileiro, né? Agora vamos lá para a página 315. Faça você mesmo. Vamos pesquisar sobre nossas origens? Pesquise com sua família a origem de seus ancestrais, anote as respostas e traga-as para conversar com seus colegas em sala de aula. Depois, reflitam, alguns de vocês têm origem comum? Então, preste atenção. Nós estamos, né, em casa. Então, nós só vamos fazer isso aí. Vocês podem fazer numa folha de ofício. Façam essa atividade, né? E depois a tia vai pegar com vocês e depois a gente, quando tiver um tempo, se Deus quiser, se voltarmos ainda esse ano, a tia coloca pra gente fazer essa diferença, tá bom? A. Sua família é formada por descendentes de quais povos? Então, vocês vão pesquisar aí qual é a descendência. É africano com japoneses? É africano com índios? Africano com portugueses? Vocês vão pesquisar aí, né? B. Existem hábitos e costumes de sua família praticados no dia a dia que revelam a origem dos seus ancestrais? Quais? Então, existem alguns hábitos e costumes que vocês fazem, né? Que vocês praticam no dia a dia, que revela a origem dos seus ancestrais, ou seja, que eram seus avós, seus bisavós, seus tataravós faziam e que vocês fazem até hoje? Sim, bota aí quais são, tá? C. De casa, traga fotos que possam retratar a origem de sua família. Se não for possível, faça um desenho em uma folha dada por seu professor que mostre essa descendência. Em seguida, com a ajuda de seu professor, e essa letra C aqui, nós vamos fazer numa folha de ofício, mas eu vou botar uma data aqui para vocês estarem entregando lá na escola.
tá bom? Essa letra C, ela vai ficar para o outro dia. A gente vai voltar nela ainda, mas deixa ela guardadinha aí, tá bom? A tia vai anotar aqui e vai marcar uma data para vocês estarem fazendo essa atividade. Aí tem, ó, ancestrais. Ancestrais relativo ao que é muito antigo ou é uma família do passado antepassado, né? A tia já explicou. Descendente, aquele que possui determinada origem, palavra muito usada para definir o parentesco entre pessoas ou a origem de uma família. Você é descendente de quê? De português, com alemão, entendeu? Descendência, série de pessoas que vieram de um mesmo ancestral ou ramo familiar, tá? É descendência, quer dizer isso. Vamos para a página 316. Na 316, temos aí a herança cultural dos africanos negros. Então, vamos lá. Herança cultural dos africanos negros. Os povos africanos, principalmente vindo da África Ocidental, foram escravizados pelos portugueses e trazidos para o Brasil nos chamados navios negreiros, entre os séculos 16 e 19. Cerca de 4 milhões de pessoas foram trazidas da África para trabalhar escravizadas na produção de açúcar, algodão e café, na mineração e também em áreas urbanas. Então, nós temos aí um fundo de um navio, né? Um navio negreiro. Nós temos essa pintura aí, o navio negreiro por Rugendas, 1830. O quadro acima é um pintor chamado João Moritz Rugendas, que retrata um navio negreiro. Cite exemplos de situações de maltratos. Bom, ocidental, né, referente à região oeste da África, né, referente ao oeste, ao ocidente. No caso, refere-se à região oeste da África. Então, gente, nós vamos ver aqui, ó, e vamos escrever aqui os 7 exemplos de situações de maus tratos que vocês estão vendo nessa gravura, tá? Então, nós vamos estar vendo aí, tem vários, né? Tem vários aí. E aí nós vamos escrever, tá bom? Na página 317. Na 317 está assim. A turma da Eleva decidiu pesquisar alguns costumes africanos em nossa cultura brasileira. Eles viram que o negro africano contribuiu para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil e trouxe consigo novas técnicas de trabalho, músicas, práticas religiosas, formas de se alimentar e vestir. Tornaram-se, junto com indígenas e brancos europeus, parte inseparável do nosso povo. 1. Veja as imagens abaixo. O que a turma da Eleva descobriu da influência africana em nossos costumes? Em dupla, crie uma legenda para as imagens e enumere a influência observada. Bom, nós não vamos fazer isso em dupla, nós vamos fazer individual mesmo, né? Cada um vai fazer o seu. Então, gente, nós estamos vendo aí cenas, né, que a turma do Eleva está na coisa. O que a influência, né, africana e criar a legenda? Então, tem aí, ó, luta e dança, 1. Culinária, vestimentas e músicas. Então, nós vamos estar aí. Na primeira aí, as pessoas estão fazendo o quê? Né? Uma roda de quê? Uma roda de samba, né? Com Theo, Beca e Torugo. Eles estão, ó, só lá no sambinha. Então, né, uma roda de samba, uma música.
O outro aí, essa aqui, ó, nós já sabemos, até já. Ai, que saudade da nossa capoeira, né? Então, aí nós temos aí, ó, o jogo de capoeira entre Luquinha e Duda. Número 1, né? Luta e dança. As duas aí, as vestimentas, né? As roupas de influência africana. Olha os detalhes, bem coloridos. Então, é o número 3, são as vestimentas. E, por último aí, ó, Luquinha e Torugo, né? Comendo uma belíssima feijoada. Então, é a culinária. Vamos passar para a página 317. Na 317, nós temos aí um dos aspectos culturais mais marcantes do povo africano negro no Brasil são suas crenças e religiões. Por causa do regime da escravidão que viveram durante séculos, suas crenças eram escondidas. Para fugir da proibição de seus costumes, eles relacionaram suas divindades aos nomes dos santos cristãos. Por exemplo, Iemanjá, considerada a rainha das águas e do mar, foi relacionada a Nossa Senhora dos Navegantes, uma santa católica. Então, preste atenção, gente. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é a Iemanjá, né? Ela é nós estamos falando aqui, né? Não estou falando de religião, estou falando das coisas que está aqui no livro. Essa imagem aí, ela é de Iemanjá, é uma imagem da cultura africana, ou seja, uma religião da Umbanda, do Espiritismo, né? Então, ela foi tirada. Os negros, eles faziam a cultura deles, né, do candomblé, espiritismo, e para eles não serem pegos, eles usavam as imagens, igual tá aqui, da Nossa Senhora dos Navegantes, né, que é uma santa católica, e eles a transformavam nas religião deles, no espiritismo, e passavam a ter o nome que eles davam, que era Iemanjá. Iemanjá é o nome do espiritismo. Agora, Nossa Senhora dos Navegantes já é do catolicismo, tá? Para vocês terem uma ideia mais ou menos. Então, para eles não serem pegos e levados aos troncos e os donos deles brigarem por eles estarem cultuando essa crença, eles faziam isso, tá? E por isso que há outros, igual São Jorge, né? Tem outro nome no espiritismo. Então, há várias outras coisas. A tia não sabe muito bem assim não, mas mais ou menos assim, tá bom? Outros nomes, né, que se dão. Então, eles faziam isso. Então, eles tinham lá a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Para os donos, né, da fazenda, eles estavam rezando, cantando para aquela imagem de Nossa Senhora. Mas não era essa a intenção deles. Eles eram cultuando, né, dançando para Iemanjá, que era a santa, a imagem que eles tinham como a crença deles, tá? Que ela considerada a rainha das águas e do mar, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Então tá, vamos conhecer mais sobre as crenças dos povos africanos negros? Menina vestida em homenagem à santa. A santa na 131ª feira de Nossa Senhora dos Navegantes, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Estão vendo aí a nossa, né? E a outra, mulher faz reverência a Iemanjá na praia do Rio Vermelho, em Salvador, Bahia, durante festa em homenagem à divindade, né? Porque eles também têm dias diferentes, tá? Virando a apostila, temos aí, e riscou aqui. Virando a apostila, tem assim: herança cultural dos povos indígenas. Nós falamos a herança cultural dos povos africanos, né? Dos negros africanos. Agora nós vamos falar da herança cultural dos povos indígenas. Temos aí. Os indígenas foram os primeiros a habitar nosso continente. Há no Brasil mais de 250 povos indígenas, cada um com sua cultura, sua tradição e sua língua. Isso não significa que hoje eles tenham apenas hábitos indígenas. À medida que alguns desses grupos tiveram contato com outros povos, passaram a trocar conhecimentos e experiências com eles. Número 1. Observe a seguir algumas imagens de hábitos indígenas que influenciaram nossa cultura. Depois, converse com um colega e faça o que se pede. Bom, gente, vamos observar a seguir algumas imagens de hábitos indígenas que influenciaram nossa cultura. Depois nós vamos conversar, mas nós vamos conversar com os familiares, né? Com alguém que esteja te ajudando aí nas atividades, tá bom? Letra A. Crie uma legenda para cada imagem apresentada, explicando os hábitos observados. B. Vocês se identificam com alguns dos hábitos demonstrados nas imagens? Quais? Então, isso aí é a resposta de vocês, tá? Agora, as imagens, a tia pode até dar uma ideia, né? Então, fazendo o quê? Tatuagem, pinturas corporais, então, produção de colares e enfeites, essas outras coisas. E a outra pergunta, né? Vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Virando a página para 220. Vamos lá. Agora nós vamos falar da influência europeia na cultura brasileira. O Brasil teve grande influência dos europeus. Os portugueses foram os primeiros a chegar, mas vieram vários outros grupos, como italianos, alemãos, espanhóis, franceses e poloneses, que aqui ficaram, colaborando com seus costumes na formação da nossa cultura. Por exemplo, a religião católica tem influência portuguesa, assim como algumas datas comemorativas religiosas, festas juninas e o carnaval. A arquitetura no Brasil também tem participação portuguesa. A presença de beirais e de sobrados nas construções de casa. Algumas igrejas da época colonial, principalmente no estado de Minas Gerais, também mostram essa influência. Mas na região sul e em outras áreas mais frias do país, as casas têm outros formatos, como o enxaimel, de influência alemã. Vemos, então, telhados triangulares e inclinados, além de paredes construídas com hastes de madeira e com preenchimento de pedra e tijolo. Então, aí, beiral. Vamos ver o que quer dizer beiral. Parte do telhado que ultrapassa a linha das paredes de uma construção e tem como função impedir que a água da chuva caia direto em paredes, janelas e portas. Bom, é bem o nosso, né? Nós herdamos isso aí, porque
Sempre tem um beiralzinho na nossa casa para não cair diretamente a água na nossa parede. Presta bastante atenção. Depois vocês vão dar uma ida ali fora, ver como é que é a casa de vocês. Vê se o telhado não passa um pouquinho da parede. Enxaimel. Estacas de madeira preenchidas de pedras e tijolos, formando as paredes das construções de origem alemã. Bom, no capítulo 4, você estudou as manifestações culturais destacadas no texto, como carnaval, festa junina, bumba meu boi, que apresentam influências da colonização portuguesa. Vamos passar para a página 321. A influência dos imigrantes atuais. Então tá, vamos lá. Ainda hoje o Brasil recebe muitos imigrantes. Em geral, as pessoas buscam melhores condições de vida e por isso saem de seus países. Bom, a gente até já falou isso, né? No entanto, há também aqueles que são obrigados a sair dos seus países, fugindo de perseguições de vários tipos ou até mesmo de guerras. Recentemente, temos recebido diversos imigrantes de outros países para a América: bolivianos, colombianos, venezuelanos, peruanos e haitianos, entre outros. Da África, angolanos, nigerianos e congoleses, por exemplo. E da Ásia, em especial, chineses e coreanos. Todos os grupos de estrangeiros são muito importantes para a formação do povo brasileiro e têm grande influência em nossa cultura e nossos costumes. Somos um país multicultural. Olha que show, né? Que nós somos um país multicultural. Isso quer dizer que nós temos o quê? Várias culturas, né? Nós somos um povo ricos em culturas, rico em tradições e outras coisas. Então, sublinhe no texto os motivos pelos quais algumas pessoas migram. O mapa abaixo apresenta a origem dos imigrantes que atualmente procuram o Brasil. Então, nós temos aí o mapa aqui que vocês estão vendo, né? O mapa mostra identificando os países e a origem dos principais imigrantes atuais. As vantagens de viverem em um país que foi formado pelas influências de vários povos, valorizando a questão do respeito, né, da diversidade e da autoralidade para a formação do cidadão. Então, nós temos aí vários, né, que vieram de outros. Olha quantas pessoas da Nigéria, do Congo, da Angola, tá tudo explicadinho aqui, ó, no mapa aqui, ó. Vocês vão dar uma olhadinha e vocês vão ver da onde eles estão vindo, né, e da onde eles vieram. Assim como o brasileiro também vai para lá também, atrás de melhores trabalhos, né? Igual a tia já falou, na educação também, alguns vão para isso também. E é assim que vai, assim como nós recebemos eles aqui, eles também recebem a gente lá. Vamos passar para a página 322. Na página 322 está assim, ó, multiculturalidade do nosso povo. Multiculturalidade quer dizer que são várias culturas, né? Como vimos, o Brasil é um país multicultural, com influência de diferentes povos. Vamos aprender sobre o idioma, a culinária e as danças nacionais que refletem
uma mistura de costumes e tradições de outras nações. Nossa língua, né? A nossa língua tem vários, né? Tem vários tipos. A nossa língua mesmo não é o português que se fala em Portugal, né? É muito diferente. O português que se fala em Portugal é diferente do nosso português que se fala no Brasil. Nossa língua, dos colonizadores portugueses, herdamos a língua falada no Brasil, o português. No entanto, muitos outros povos contribuíram com palavras que fazem parte do nosso idioma. As palavras carimbo, farofa, chuchu, marimbondo e moleque, por exemplo, são de origem africana. Já as palavras abacaxi, jacaré, caju, oi e siri são de origem indígena. Assim, existe uma grande mistura de termos de diferentes origens. Né? Vimos aí algumas, igual a tia já falou. Né? Agora nós temos aí o super desafio. O super desafio está assim, ó, busque na internet palavras de origem africana e indígena e escreva-as nos quadros abaixo. Então, eu quero que vocês aí arrumem aí na internet. Vocês vão me procurar palavras de origem africana e palavras de origem indígenas, tá? Bom, meus amores, por hoje é só. Amanhã nós vamos continuar, que nós vamos terminar esse capítulo 6 da nossa apostila de geografia, tá bom? Um beijo, boa tarde. Qualquer coisa, a tia está aqui no privado, tá esperando por vocês. Bom, beijo.